Fala pessoal, tudo certo? Iniciando mais o Salone Del Mobile. Primeiro dia da gente aqui, hoje a gente vai fazer o pavilhão do luxo. Se der tempo a gente ainda vai ver um pouquinho da Eurolute. A Eurolute é uma bienal, então acontece a cada 2 anos. Vamos aproveitar para ver muito mobiliário, muito design, muitas novidades e obviamente também um pouquinho de iluminação. Nos acompanhem essa semana, curtam nossos conteúdos e fiquem sempre com a gente aqui nessa semana incrível. Estamos aqui na Rudiano, olha que legal. Essa mesa que tem um aspecto de mármore, na verdade, para conseguir o design fininho e fazer de certa forma um pouco mais de volume, eles criaram uma pintura que imita esse mármore, mas quem olha, que nem a gente está aqui olhando de perto, não dá para realmente enxergar a diferença entre a pedra e a madeira pintada em laca com um acabamento de mármore. Sensacional. Um detalhe importante da marca é que eles sempre primam por uma arquitetura, por um design mais minimalista, com algum elemento que destaque, né? No caso desse sofá, por exemplo, que a gente viu em outros destaques, é realmente a pedra natural como destaque para apoiar o palco. Isso é um detalhe que está aparecendo em todos os mobiliários desse stand. Tem uma outra informação interessante. A Rudiano, ela tem uma pegada interessante no stand deles. Eles têm peças neste espaço, por exemplo, que tem vários anos de lançamento. Tem algumas peças com 15 anos, como a penteadeira, com 10 anos como o apoio dos pés aqui da cama e a cama. 10 anos também esse armário e super nova a cadeira que eles acabaram de lançar. Dessa forma, eles conseguem fazer com que as peças sejam duradouras, o design tenha uma validade maior, o que é interessante para que não seja um stand que apresenta peças datadas, que logo depois já perdem a validade. Então, acho bem interessante a mistura dos materiais aqui, vários detalhes em aço, detalhes em couro, o tecido. Então, realmente, bem interessante os produtos aqui. Continuando aqui, então, eles explicam bem forte assim que a essência da marca é a mistura dos materiais. A assinatura deles, na verdade, é um detalhe metálico que aparece em todos os móveis praticamente, e a mistura dos materiais é o que torna a marca única. Então, no mesmo ambiente, a gente tem o couro, a gente tem o bouclé, a gente tem a pedra natural, a gente tem o aço batido, couros de diversas cores, e isso realmente funciona muito bem junto. E ao mesmo tempo traz uma diversidade para o espaço. Estamos na área externa, simplesmente maravilhoso. Além do design estar incrível, a junção dos materiais, que é a característica da marca também, acabamento impecável, a junção das duas pedras, aqui uma pedra escura com uma pedra clara, sensacional. Móveis todos desenhados para a área externa. Então a gente olha uma cadeira com estrutura metálica, um tecido que facilmente poderia funcionar para a parte interna de uma casa, mas aqui um acabamento externo espetacular. Olhem esse sofá, que maravilhoso, um design que caberia em qualquer sala, porém com uma pegada de outside. Olha só que legal, a Ju trouxe a visão que eu não tinha percebido, mas achei sensacional. Uma questão que sempre aparece, né, no design de áreas externas são as tramas, né, de elementos naturais, às vezes couro, às vezes algum outro tipo de fibra. Aqui nesse sofá, as tramas são feitas de alumínio, o que traz muito mais resistência e ao mesmo tempo traz essa pegada outside assim, que é sensacional.
É como uma ideia tradicional, que é o uso mais tradicional possível de cordas náuticas para a área externa, pode realmente levar a um outro nível. Aqui uma cadeira com design incrível, até com a parte do conforto, assim, de ela ter essa pegada de balanço. Então, ela é uma peça que realmente o conforto é espetacular e usando materiais tradicionais para um uso não convencional. Essa mesa de bronze que está lindíssima, o design está espetacular. Tem um detalhe que chamou a atenção, que a gente usa muito nos forros de madeira e nos painéis, né? A gente tem a divisão das chapas de bronze aqui, e cada uma delas tem um escovado em uma direção, que traz uma dinâmica muito legal para a peça. Então a gente tem aqui um escovado nesse sentido, aqui está nesse sentido, aqui também nesse sentido, aqui nesse sentido. Então isso vai além da característica de algumas nuances na cor do bronze, a gente tem essa diversão, digamos assim, da peça, que ficou realmente incrível. Finalizando aqui, então, a gente tem claramente que a coleção deste ano está indo para uma linha um pouco mais orgânica. Essas poltronas são um grande destaque e realmente elas são muito confortáveis e têm uma estética bem interessante para a composição de um espaço como o que a gente tem aqui. Estamos aqui na Alquimia, uma marca aqui da Itália mesmo, e a gente conversando com o pessoal da marca aqui, eles explicaram vários detalhes muito interessantes. A marca surgiu através da produção desses painéis, tá? Eles têm um toque metalizado porque eles usam um acabamento que é uma tinta metalizada, mas elas são todas feitas em painéis de madeira, né, de MDF provavelmente, com esse acabamento de pintura que dá esse tom e até o toque fica um pouco mais gelado. E a gente entende o que realmente é o alto luxo no mobiliário quando uma mesa dessa tem um acabamento em madrepérola, e todas essas pinturas que vocês estão vendo aqui são feitas à mão e podem ser customizadas tanto na cor quanto em alguns detalhes específicos para cada projeto. Isso realmente joga o nosso nível de projeto a um outro mundo, né? Porque realmente se torna super exclusivo. Eles são especializados em tudo que a gente está vendo aqui, como os sofás, as mesas de café, mas o grande ponto que eu achei super interessante foram as grandes portas externas, né? A gente tem algumas aqui, que a menina está ali mostrando, e além da qualidade da porta em si, a gente tem o acabamento que pode ser tanto esse que a gente está vendo aqui, como qualquer um que está nos painéis também podem ser feitos. E essas portas são feitas em alumínio. O grande lance dessa marca é a união dos móveis com o metal. Então a gente tem diversos acessórios, como esse detalhe como se fosse uma mesinha, né, de café para o sofá, espetacular. Chamou a atenção os painéis, olha que coisa mais linda. Isso tudo tem uma pegada que parece ser cobre, na verdade. Simplesmente impecável. Aqui um detalhe que chamou a atenção, que a Júlia lembrou aqui pra gente, é o detalhe da execução impecável. A gente tem negativos aqui na chegada, o detalhe do negativo com a parede, realmente tudo impecável como deveria ser, né? Aqui numa mistura dos detalhes de metal com os negativos, outros trabalhos em marcenaria, lindíssimo. Olhem essa mesa aqui, que sensacional. Essa mesa é enorme, ela tem esse acabamento numa pintura também, parece também pedra natural, mas é uma pintura assim como a gente viu em outros espaços, e tem o pé metálico todo vazado que dá uma leveza para o projeto sensacional.
Ano passado, um dos melhores estandes, se não o melhor, foi da Circus, uma empresa portuguesa, e eles chamam o mobiliário deles de mobiliário mágico, porque é simplesmente incrível. A gente está chegando agora aqui novamente, e eu tenho certeza que esse stand vai ser sempre um dos melhores, até porque o momento de um filho chegando acaba trazendo a gente para esse mundo mágico das crianças, e a gente vai mostrar para vocês. Além, obviamente, que a qualidade é espetacular. Mas olhem como todos os detalhes e tudo que a gente vê no stand é da marca mesmo. Então a gente tem uma luminária, por exemplo, incrível, que dá a ideia dos planetas em órbita. Simplesmente espetacular acabamento. Olha que sensacional o cuidado para todos os detalhes. As cadeiras. Este mobiliário que foi inclusive utilizado aqui por um de nós, que mais adiante vocês vão entender o motivo. Mas simplesmente assim, né? Tudo com acabamento perfeito, todos os detalhes pensados. Olha que sonho um quarto de criança com um mobiliário desse padrão, desse nível e com um design tão incrível. Um detalhe importante para um quarto que poderia ser super educativo também, porque tem as argolas, tem a corda para se puxar, a parede de escalada, toda essa parte aqui que remete muito aos brinquedos da minha época, lá dos anos 80, que a gente brincava na rua, e simplesmente lindo e super educativo ao mesmo tempo. E eu acho que o ponto alto deste ano, né, é a nossa cama. Eu acho que é de urso, né, pessoal? Mas simplesmente lindo. E mais os detalhes todos, né? Tudo realmente pensado para ser o mundo mágico do mobiliário. Aqui uma curiosidade. A Boca do Lobo, que é essa empresa que a gente está, ela é co-irmã da Circus, que trata de imobiliários para criança. Já essa aqui é completamente adulta, com muitos detalhes, um design super exagerado até de certa forma. Mas o mais legal é mostrar como uma empresa, como uma entidade única, é super criativa, porque não dá para dizer que realmente as coisas, os desenhos das crianças lá é super criativo, assim como a parte mais adulta da marca. Estamos aqui na Lentice e chamou a atenção a qualidade do design e dos acabamentos. Essa mesa de pedra está simplesmente espetacular. Olhem esse pé, o cuidado, tanto no design, aparecem as retas curvas, né, que é a nossa paixão atual, com um cuidado extremo no design, a parte de acabamentos e da borda bem fininha, realmente impressionante. Essa até o momento é a nossa peça favorita aqui no salão. Ela tem um mármore da Namíbia e ele é todo retroiluminado aqui. E em algumas partes fica mais ou menos, mas simplesmente a pedra é lindíssima. O acabamento, lindíssimo. E o pé, nem se fala. Olha, nossa tão famosa retas curvas aparecendo aqui no design dessa mesa. É um design espetacular. E para não ficar para trás, olhem o design e o acabamento desse puxador dessas portas. Detalhe da dobradiça. Lindo! Também com as retas curvas, ó. Detalhe da prateleira de pedra. Tudo tem design. Acabamento ó, em diagonal, realmente para marcar que o detalhe realmente importa. Olhem este aparador também. Pedra natural. Porta curva. E esse pé, então, solto do volume, detalhe em pedra, a ligação criando negativo em aço, até chegar propriamente no design do móvel.
Tekel, que é um dos estandes favoritos, sempre é. E aqui, apesar dos clássicos estarem presentes com a mesa de ping-pong, que é simplesmente um espetáculo, esse ano tem 2 novidades muito legais. Eu que sou aficionado por Fórmula 1, quem conhece sabe. Eu mostro para vocês agora uma mesa que é uma colaboração com a Pirelli, pneuzinho de Fórmula 1 aqui, e vários detalhes importantes. Primeiro deles, essa mesa foi desenvolvida para ficar outdoor, então realmente tem outros acabamentos. A parte de baixo dela é toda em córea, vidros, inox, obviamente. Aqui tem alguns detalhes importantes. Esse design que vocês estão vendo aqui é a marcação do pneu do P5 da Pirelli, que é o mais top de todos. Detalhe aqui na borracha também, com alusão ao P0, que é o da Fórmula 1, né? Então, muito interessante o detalhe, realmente, o acabamento. E o mais importante dessa peça aqui, que custa apenas 65 mil euros aqui, né, na Europa. Essa é uma mesa assinada com numeração, então essa aqui é a número 5 de 100 unidades disponíveis no mundo. Então realmente é uma peça super exclusiva, além de ser um produto incrível, obviamente que o preço também tem a questão da exclusividade dessa peça. Continuando aqui, além da clássica bicicleta ergométrica, dessa mesa de sinuca aqui, o design é irreparável, é simplesmente um espetáculo, não tem o que falar. A gente tem a nossa outra mesa de pimbolim aqui, e essa também é feita para partes externas, né? Essa design ainda já existia nos outros anos, porém essa está sendo feita com uma madeira especial que pode ficar exposta ao tempo. Então a gente tem um acabamento muito bonito em madeira, os detalhes de inox para que a madeira não fique diretamente também encostando. Mas o que eu acho muito legal da Tekel é realmente a qualidade no design, né? O design de todas as peças é simplesmente impecável, os vidros, os cortes, tudo realmente é pensado para que não seja apenas um brinquedo, um jogo. Assim que você chega na sua sala de jogos, você vê essa peça e não entende muito bem o que está acontecendo. Até que se encontra os dardos para que a gente tenha. Maravilhoso. Estamos na Bamax e vários detalhes importantes surgiram e chamaram muita atenção. Essa bancada, obviamente, que não é novidade para nós na Maeresse, mas as retas curvas presentes, né? As retas com ângulos, vários detalhes sobrepostos que eu achei sensacional. Aqui a gente tem, também não é novidade, mas é sempre muito legal de ver, a frente do móvel em pedra. E é importante sempre, que eu sempre falo aqui, né, na Feira de Milão, é a questão da qualidade e o acabamento. Olha o detalhe realmente curvo aqui, ó, muito bem feito. A mesma coisa a gente tem nos puxadores, ó, super bonito. Detalhe da pedra. Aqui, detalhe curvo da pedra do móvel. Achei sensacional a parte da marcenaria também, com essa espécie de ripadinho. Muitos detalhes, né? O design sai um pouco do convencional, então a gente tem esse detalhe chanfrado, que dá um destaque, parece que chama a gente a olhar o fundo. Olha aqui, mais um detalhe que a gente gosta bastante, o armário do closet com um fundo de pedra, realmente é muito elegante, sensacional. Olha que detalhe interessante também da pedra na bancada. Tem uma composição de quartos simplesmente incrível. Olha que bonita essa cabeceira de cama, onde o design da própria cabeceira acaba criando tanto a mesa de apoio quanto a base para a cama. Os pés, um detalhe bem elegante, bem fininho, muito bonito. E, obviamente, que não podia faltar uma estante, um objeto com um design incrível. E o acabamento é incrível, né? A gente fica abismado aqui com como eles conseguem fazer a junção dos elementos de uma forma muito bonita. Mais um detalhe importante do alto luxo, que não poderia faltar, né? Não basta ter suede, não basta ter design, tem que ter ouro com acabamento feito à mão. Algo que tem aparecido bastante aqui na Feira de Milão, no Salone, é os elementos de jogos, né? A gente está aqui na Vismar agora e essa mesa tem muitos detalhes. O tampo todo em pedra natural, espetacular. Tem um chanfro aqui para baixo com uma pintura áspera, design e acabamento impecáveis. E não só pelo design da própria
mesa, detalhe da rede, ainda tem esse pequeno detalhe aqui, com um acabamento em couro espetacular, com um veludo que serve para guardar as raquetes. Não poderia faltar um detalhe desse, né? O luxo sempre esteve nos detalhes, mas olha que interessante. Aqui a gente pode jogar um xadrez com os amigos, mas também pode aproveitar a nossa sala de cinema. Detalhes incríveis na marcenaria e, obviamente, que olha que detalhe interessante. Aqui esse modelo é um dos modelos que eles têm de caixas de som que ficam mimetizadas com o ambiente. Aqui a gente tem uma toda em pedra, ó. Na verdade todas são de pedras, ó. Essa é a Cylinder. Aqui é a mesma. Aqui tem outras, olha só que legal. Acabamento simplesmente impecável. E o som também, primeiríssimo. A gente está aqui no stand da Aníbal Colombo e aqui a gente tem uns exemplares de espreguiçadeiras, mobiliário para área externa, realmente muito diferenciado, de madeira, com tecido impermeabilizado para toda a área externa, que realmente faz bastante diferença. É difícil a gente ver algo com tanta qualidade e um desenho tão diferente, um design tão diferente. Aqui o sofá também, todo com estrutura de madeira e tecido impermeabilizado, muito confortável. Aqui a gente tem um exemplo de como a pedra natural pode ser surpreendente. A gente tem diferentes tons e diferentes texturas até para uma mesma pedra. O produto natural é assim, é sempre surpreendente e nunca vai ser igual um ao outro. E o acabamento perfeito entre a madeira e a pedra. Muito bonito, muito bem acabado. Acabamos de chegar aqui no Gianfranco Ferri e é uma continuação do que a gente tem visto muito, né? Primeiro, as estantes, elas estão como destaque em vários estandes. O acabamento em couro e marcenaria aqui aparece simplesmente na perfeição. A gente tem a madeira da marcenaria, a parte metálica de estrutura, mas tudo revestido com couro, detalhe impecável, a mesma coisa aqui, os encaixes da madeira, o detalhe do couro fazendo a parte de baixo aqui, o detalhe da própria prateleira, aqui na parte interna, novamente com acabamento de camurça, a costura aparente, tudo realmente impecável. E ainda falando sobre elementos que têm aparecido bastante, são os detalhes dos sofás, né? Aparecendo muitos gomos, tanto verticalmente quanto horizontalmente. Aqui a gente tem a divisão da volumetria do próprio sofá com esse detalhe desses gomos. Isso está presente em muitos estandes aqui na Feira de Milão desse ano. Voltamos aos acabamentos impecáveis, obviamente com design, né? Aqui, novamente, o design impecável, pequenos detalhes na marcenaria que fazem toda a diferença. Aqui o puxador num detalhe de couro com um acabamento metálico fosco. Olha só o acabamento também aqui com a marcenaria mudando de cor, somente para fazer esse encaixe. A parte interna da gaveta também, na mesma camurça que a gente já viu. Detalhe da costura é impecável. Realmente, a gente está vendo o alto nível da marcenaria e dos designers aqui na Feira de Milão. Aqui um detalhe muito interessante de composição de desenho. A gente tem uma cabeceira alta, retangular, que ela está deslocada em relação à cama, mas a gente faz a composição com as duas mesinhas de cabeceira e a luminária. Aí compõe toda a parede da cabeceira da cama. Acabamos de chegar nesse gigante stand que é da Cartel. Essa é uma empresa italiana que é baseada em mobiliários de plástico e realmente tem um design incrível e uma versatilidade grande nos mobiliários.
Achei muito interessante o design dessa cadeira, que é do Philippe Starck. E a gente tem uma espécie de madeira moldada aqui. O acabamento também impecável. Dá para ver realmente a lâmina. Detalhe em couro. Pés em aço. Nada como um bom design. Uma das marcas da Catrel é realmente a versatilidade. Essa é uma outra peça com design do Philippe Starck. Bem bonita, bem elegante. E o mais incrível é que ela é muito leve. Então isso ajuda bastante no uso dela no dia a dia. E óbvio que o acabamento, o detalhe da própria costura, realmente muito bonito. Complementando a cadeira de madeira, a gente tem essa estante, que é uma das peças que mais aparece aqui na Feira de Milão esse ano. A gente tem novamente a madeira moldada, muito bem feito, muito bonito. A estrutura de aço bem leve, o detalhe do apoio da prateleira, detalhe super bonito da própria junção com a parede, uma peça realmente muito bonita. Que é uma das questões interessantes da marca, que é a versatilidade nos produtos com a utilização do plástico. A gente tem aqui a mesa, as cadeiras, com uma pintura que parece uma laca, assim, de tão bem feita, o uso nos biombos, nas mesas de apoio, nos pés das cadeiras, na luminária. Então eles trazem esse uso, aqui outros modelos de cadeira também, ó, sempre nessa linha de plástico, mas com um design super inovador. Aqui a gente tem uma outra área que também está bem legal. Tem outros produtos também usando sempre o plástico, as luminárias, que parece ser uma espécie de guarda-volumes. Realmente são muitas utilidades. Olha aqui esses sofás, olha. Aqui um detalhe interessante, às vezes a gente tem dúvida de como ter uma cama auxiliar ou alguma coisa que seja bem versátil nos projetos, né? Aqui a gente tem a versão dela fechada, que parece um grande puff, tem o detalhe da união das almofadas, e isso é bem interessante porque a gente pode criar diversas formas. Aqui ele está sendo usado num formato diferente, aqui já como uma espécie de chaise, mas poderia também virar a ponta e ser uma cama. Então são maneiras que a gente tem de utilizar um único elemento em diversas formas diferentes. Aqui é uma prova da clássica união entre o Philippe Starck e a Catrel. Essa é a clássica Ghost, que a gente já viu em muitos casamentos por aí. E essa peça continua sendo um destaque do stand da marca, mas está há muitos e muitos anos no mercado. Há muito mais que 10, eu não tenho essa... Me lembro que há 10 anos atrás a gente já utilizava em alguns detalhes a cadeira Ghost. Aqui a gente está entrando no stand da Moe, que é uma empresa muito bacana, com elementos diferenciados, tanto de acessórios, mobiliário e iluminação. Já na entrada aqui a gente vê que realmente é para quem gosta de elementos muito diferenciados na casa, como essa poltrona de pétalas, esse tapete bem diferente. E aqui a gente vai ver muita iluminação e muitos acessórios diferentes para a composição de ambientes diferentes. Olha, a gente pode ver essa luminária também, que é muito interessante. Elas são pequenos fios de cobre com iluminações, pequenos LEDs espalhados pelos fios. É muito diferente, é uma coisa realmente muito de design. Aqui a gente pode ver um exemplo muito divertido, muito legal dessa luminária, que são pássaros. Aqui a gente tem alguns pássaros isolados e na luminária maior a gente tem como se fosse uma árvore com muitos pássaros nos galhos. Isso é muito divertido, muito interessante. Mais um modelo de luminárias. Parecem umas borboletas, parece umas asas de ema. Olha lá como a gente tem ali no papel de parede. Muito diferente, muito interessante. Esse conjunto aqui é muito interessante, muito bacana. A luminária, um modelo muito diferente, como se fossem uns tecidos assim, apoiados, né, sobre a luminária de LED. Muito legal. Olha só, pessoal,
A gente está acostumado a ver os equipamentos de pilates e eles são sempre de uma forma muito dura, sem design propriamente, apesar de serem muito funcionais. Aqui na Tecnogym, para quem conhece a marca, ela já é um sinônimo de design, de qualidade. Sempre os equipamentos são de primeiríssima linha. E aqui no equipamento de pilates, que é o lançamento deles esse ano, eles conseguiram unir tudo que tem de melhor, digamos assim, em design e funcionalidade. Esse equipamento de pilates, além de ele ter possibilidade de colocar outros acessórios e ficar ainda mais completo, ele tem diversas novidades, mas eu acho que o principal é a qualidade, né? Então a gente tem acessórios de alumínio, toda a estrutura dela lateral de alumínio, aqui a madeira de primeiríssima linha, que nem eles comentaram que eles tentaram realmente trazer o que tem de melhor, couro italiano. Então é uma máquina que tem todo o design que a gente está buscando quando a gente vem para uma feira como Salone, mas também tem a parte funcional, já que ela é perfeita em relação à técnica do Pilates, e, obviamente, a qualidade dos materiais que está visível assim, em cada detalhe do produto. Eu sou apaixonado pela Tecnogym, né? E eles estão cada vez mais refinando o design. Essa versão desse ano tem um design mais arredondado, super clássico, e obviamente que a qualidade, até mesmo da textura da esteira para correr, é impecável. E para quem tem condições, obviamente, né, que ter uma máquina desse porte, que a gente possa escolher, inclusive os treinos, né, porque aqui a gente pode realmente montar o seu próprio treino e a máquina que vai te dando o caminho a tu seguir para completar o treino. Para quem está acostumado a ir nas academias tradicionais, né, olha que coisa mais linda esse peso. Acabamento da pega aqui, impecável. Design é tudo, né? E aqui, mesmo que para o treino do dia a dia, realmente sensacional. E olha só, a Tecnogym tem esses equipamentos completos, né, para todas as academias, mas é realmente impressionante a qualidade. Isso é um shoulder press, e tu ter aqui como montar o teu treino e entender o que tu está fazendo, e assim ainda junto com o design, é realmente incrível. Encerramos o primeiro dia do Salone Del Mobile. Se você gostou desse conteúdo, curte, compartilhe, inscreva-se no nosso canal, porque amanhã tem mais.